Perfeito. Então, olá a todos. Nós estamos estudando, esse livro, né, Vertigens e Distúrbios do Equilíbrio, uma abordagem neurosensorial de Alain Semon e Angela Bessa. Nós já tivemos 2 encontros, estamos no terceiro, e estamos então na página 54, no item 2.2, síndrome irritativa e hiperreflexibilidade. Por mais que a gente já tenha concluído o encontro anterior com esse tema, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E sobre os termos que tanto a Ângela quanto a Alain Semon colocam para na síndrome de Meniere ser mais uma síndrome irritativa e a hiperreflexibilidade ser mais correlacionada com disfunções de sistema nervoso central. Então a gente já fez essa reflexão, esse estudo aqui junto, mas vale sempre a pena voltar, até porque a gente tem aí o pessoal novo aderindo ao grupo também, né? Então, na página, então, 54, eu também recebi uma solicitação de algumas pessoas que não tinham o livro, para eu ler um trechinho e daí a gente falar sobre ele, porque a gente não tem pressa, nós temos aqui aprofundar mais o conhecimento, né. Então, uma das coisas que vale a pena desse capítulo, assim, dessa página 54 e 55 o termo hiperreflexia deve ser reservado apenas para alterações centrais, na página 55, Keila. Já os fenômenos mecânicos periféricos incluem-se entre as síndromes irritativas. E aí a gente vai descendo um pouquinho mais, e no segundo parágrafo nós vamos ter o quê? Ó? Os pacientes voltam a sentir as sensações de instabilidade e oscilopsia diante de movimentos rápidos da cabeça. E as explorações vestibulares comprovam que o lado sadio se tornou doente, mostrando respostas piores do que a do lado não afetado. Então, muitas vezes, o que, que acontece? Na hora da compensação do tônus, né, labiríntico, a hiperdemanda de um dos lados, e aí nós lembramos até que a gente falou sobre a paralisia facial, de uma hipersolicitação de um dos lados desse labirinto, faz com que haja uma hiperresposta deste lado. E aí, continuando, ó, está se falando, portanto, de supercompensação, o que exige atenção a um primeiro elemento muito importante: a possibilidade do paciente ser assintomático. Afastada essa hipótese, é preciso excluir a chance de ocorrência de um déficit sensorial que não mostre sequelas, além de importante preponderância ipsilateral à lesão antiga, já que o cérebro utiliza tudo o que dispõe para minimizar o impacto funcional após um déficit sensorial. Então, o que que acontece? O nosso corpo humano, ele é assim, se ocorre um déficit em um dos nossos labirintos, o outro assume a cabeceira do comando e aquele que está hipo vai se tornando mais hipo e o que está sadio vai se tornando mais hiper. E essa diferença, ela não se ajusta sozinha. Isso vai justificar o porquê que esses nossos pacientes, enquanto eles estão com os outros sistemas bem, eh, estimulados, os outros sistemas, bem equilibrados, visão e propriocepção, ok. Mas quando ele tem um declínio, por exemplo, uma catarata, ou um entorse de tornozelo, ou faz uma cirurgia de reparo de ligamentos de joelho, de artrose, essas coisas todas de menisco, o que que acontece? Fica mais evidente essa diferença entre os 2 sensores labirínticos, direito e esquerdo. E esse paciente começa a sentir o quê? Oscilopsia e instabilidade. E ele vai dar nome disso de tontura.
Aí a gente vai investigar e vai buscar, por exemplo, nossa, ele está tendo mais quando ele deita para a esquerda, ou quando ele fica em pé para a esquerda, quando ele vira para a esquerda. Mas às vezes é uma reação dessa excitabilidade de um dos lados, que claro, aqui no livro ele vai falar para a gente falar mais sobre uma supercompensação, usar o termo de uma supercompensação para um dos lados que assumiu a dianteira da função labiríntica, tá? E ainda nessa mesma página, o alerta tem sua lógica, pois de início as fibras intercomissurais liberam os núcleos vestibulares para receberem o mínimo possível de informações a serem captadas do captador que está doente, potencializando os núcleos. Então, o que que vai acontecer? Pouco estímulo, muitas vezes, já vai deflagrar o lado sadio. E aí, esse paciente, às vezes, a gente não entende porque num HIT clínico, por exemplo, ou num VRIT, o problema diminuído está desse lado, mas a queixa falada está do outro. Quando eu viro mais para a esquerda, me dá uma coisa ruim. Aí você acha que o problema você vai encontrar mais do lado esquerdo da hipofunção. E aí, às vezes, é do lado direito. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Que pela queixa do paciente, você imaginava que ele teria mais déficit na hora dos testes clínicos de um lado. E aí, na hora dos testes, você viu do outro. Aí você fala, mas por quê? Se ele fala que quando ele vira, porque esse lado está com a supercompensação. Então, o mínimo de estímulo desse lado já dispara os núcleos para informar que ele está virando com muita rapidez para o lado esquerdo, que ele vai ter uma instabilidade. Vocês lembram de casos assim que possam ter acontecido com vocês? Já aconteceu, Ellen? Já, né? E aí, na hora dos testes, você vê negativo para o lado da queixa e positivo para o outro lado. E fica pensando, mas por que está acontecendo isso? Será que eu não anotei direito aqui a fala do paciente? Né? Eu sempre me questionava em relação a isso. O que explica, então, porque dependendo do grau das alterações vestibulares, só aquela primeira medida é suficiente, ainda que possa ser preciso recorrer a fenômenos plurimodulares de substituição, a chamada compensação. Então, a nossa intenção é sempre ajudar esse paciente a fazer a compensação entre os fenômenos, tá? Fato é que se o órgão doente recupera sua função, está aí a prova das diferenças interindividuais. Aí a Lucila está falando que com ela também. Devendo a reconstituição ser confirmada pelas provas vestibulares. A recuperação, agora na página 56, pode acontecer rapidamente de modo simétrico, na maioria dos pacientes. Porém, quando surge uma báscula de direção do nistagmo de recuperação e a preponderância nistagmática direcional batendo do lado lesado, configura-se um acontecimento de causa iatrogênica. Então, muitas vezes demora demais para esse paciente chegar num, numa clínica ou num profissional que faça essa orientação da compensação vestibular adequada, né? Repito, na clínica da Ângela Bessa, ela utiliza muito a cadeira rotatória. Na minha prática clínica, eu utilizo muito o treino do RVO e X1, X2, iRed, tudo para ajudar a ocorrer essa compensação, tá bom? Agora o 2.3. Durante qualquer movimento, o 2.3, que ainda é na página 56, eu vou dar só uma pausa aqui para eu mandar a foto para ti, Ellen, que você está sem o livro, daí vai facilitar a tua vida. Pera lá.
Deixa eu dar uma pausa na gravação. Pausa. Então, aqui nós vamos, né, olhando aqui o gerenciamento, na página 56, o gerenciamento dos movimentos oculares compensatórios. Então, o que que a gente tem aqui? Durante qualquer movimento da cabeça necessário à realização das atividades do dia a dia, os sistemas vestíbulo ocular, optocinético e perseguição lenta, eles trabalham juntos, tá? Então, nós temos o vestíbulo ocular, mediado pelo sistema vestibular, né, núcleos do tronco encefálico, e dos núcleos do tronco encefálico ele vai e faz o estímulo para os núcleos oculomotores e dão essa correlação de um para um, né? O mesmo movimento da cabeça, mesma velocidade do movimento da cabeça tem que fazer dos olhos. Para movimentos rápidos, tá? O optocinético, que é aquele que vai captando a informação que de um ambiente que se move, né? E a capacidade de você fixar a imagem. E a perseguição lenta, que é quando você tem a intenção de acompanhar o objeto que se desloca no teu campo visual. Eles trabalham juntos, né? O RVO recebe as informações de quem? Dos canais semicirculares, responsáveis pelos movimentos oculares compensatórios, em fase lenta, com latência curta e durante movimentos da cabeça em alta frequência. Então, o mais importante dessa consideração é o RVO é para altas frequências. Então, para eu fazer o teste clínico de RVO, o C-RIT, né? Quando eu vou anotar na minha ficha de evolução, eu coloco um C pequenininho, o H e T, C-RIT, que é esse teste de movimento curto e rápido, porque o RVO é em alta frequência. Lembrando que quando eu faço o teste, eu não volto, porque quando eu começo a ensinar nos cursos, o erro mais comum é esse, ó. Você pega o paciente e faz assim, ó. Você não volta a cabeça, ó. Aqui, aqui, aqui. Eu posso voltar para recomeçar, mas eu quero observar no movimento rápido e curto, tá? Até 30 graus. Bom, identificados como translações. As entradas dos canais dos órgãos otolíticos, tá? O trículo, sacro e tal. O sistema visual e os captadores somatosensoriais associam-se, combinando-se no centro do núcleo vestibular para levar ao cérebro a melhor estimativa de orientação e deslocamento da cabeça. Então, quem está com RVO bom tem a possibilidade de caminhar, ler, tal, mesmo mexendo a cabeça, eu mantenho a minha fixação ocular, e aí, patients are often told that they have vertigo when they seek medical attention for their vestibular symptoms. Então, ele tem tanto a capacidade das translações verticais, horizontais, e o corpo vai fazendo os movimentos de caminhada, de bike, e consegue fixar a imagem na retina, mesmo com movimentos de translação. É a estimulação que provoca um movimento ocular compensatório no plano do canal semicircular, independentemente de qual seja ele. Lembrando que, ao mesmo tempo, são ativados canais coplanares, então eu posso estar ativando canais de um lado ou de outro. Os canais se agrupam aos pares, cada par, então, em cada lado da cabeça, cabendo ao nervo vestibular, modulando em função dos movimentos da cabeça a descarga de repouso para mais ou menos. Essa organização eleva ao máximo a sensibilidade vestibular, proporcionando ao sistema visual a oportunidade de se ajustar em função dos efeitos de ordem unilateral. Então, o que que acontece? Esse paciente com disfunções unilaterais, ele ainda consegue
fazer essa fixação do RVO. Só que como dá erro entre um lado e outro, o que acontece? Ele começa a ter sensações de oscilação, mas não é a oscilopsia tão grave quando acontece o rebaixamento bilateral. Por isso, a oscilopsia mais importante que a gente visualiza é nas condições de hipofunção vestibular bilateral, que é o característico do bilateral, tá? Quando ocorrem as translações e rotações horizontais e verticais, o RVO é ajustado tanto para a visão com alvo distante, quanto para um objeto próximo. Por isso, também na hora do treino, nós utilizamos distâncias mais longas e distâncias mais pertas, fazendo atividade numa bola, por exemplo, e ao mesmo tempo fazendo o treino desse reflexo vestibulocular em altas frequências, tá? E aqui à direita, na página 57, a gente tem esse desenho clássico, né? Quem tá aí assistindo, né? Então, esse desenho clássico, que é o que eu faço, por exemplo, para ensinar um paciente. Então, sempre que eu dou a orientação para o paciente do exercício que ele vai fazer, eu vou desenhar aqui para vocês. Eu desenho para o paciente uma carinha com o narizinho apontado para cá, os olhinhos apontados para cá. E aí eu desenho do outro lado os olhinhos voltados para o ponto e faço um vértice assim, ó, que aí eu coloco o alvo aqui e grudo o post-it e falo assim, ó, faz movimentos horizontais, movimentos verticais, e mais para frente com a progressão, eu coloco os movimentos também em diagonais, tá? Mas aí eu digo aqui, escrevo 20 a 30 vezes, 20 a 30 vezes, porque eu quero que ele faça de 2 a 3 minutos de estimulação 4 vezes ao dia, para na somatória disso tudo depois, ele ter pelo menos aqueles 10 minutos ali de estimulação, de 8 a 12 minutos de estimulação diária, tá? Bom, as estimulações de baixa frequência exigem menos das funções de RVO, porque eles vão usar mais das funções oculares, obrigando o optocinético e o movimento de perseguição lenta a adicionar a rotação e as translações prolongadas. Então, eu uso os sistemas juntos e núcleos de tronco encefálico vão ser ativados, vão fazer o cálculo e a imagem vai estar nítida na retina desse paciente, ele vai interpretar essa imagem adequadamente e não sentir a tontura. Por isso que, né, o próprio curso que a gente deu agora, dias 18 e 21 do 10, que inclusive tem ainda para comprar, tá? No pós-curso, vou lembrar vocês aí. O que acontece? É super importante eu saber fazer bem esses testes, porque se o paciente tem problema no optocinético, tem problema no skill deviation para baixo, para cima, cada um deles vai te ajudar a identificar se de fato está se tratando de um paciente periférico ou central, na hora do teste óculomotor, que é o início ali da nossa consulta, tá? E aí, respostas à inclinação, ou seja, a contrarrotação ocular. Então, vocês lembram que se eu faço um movimento de, por exemplo, de anteriorização aqui, de cabeça, né, desse lado, eu faço o movimento contralateral e contrarrotacional também, para manter a imagem fixa na minha retina. Essa capacidade não é ilimitada, ficando à mercê da segunda lei de Edvald, que é o quê? O fenômeno que ocorre no canal semicircular lateral, onde a força endolinfática
ampulípeta, ou seja, vai direcionalmente para fora do canal em que está sendo para longe da ampola do canal que está sendo estimulado, desperta reflexos mais alterados de força ampulífuga, tá? Enquanto nos canais semicirculares superior e posterior, a força ampulífuga provoca reflexos mais intensos. Então, os nossos pacientes, à medida em que a gente entende da fisiologia dessas forças endolinfáticas, nós vamos conseguindo perceber que com o treino ele vai ficando menos responsivo de forma irritativa, que a gente estava falando agora no 2.2, porque ele vai se habituando e adaptando ao mesmo tempo, conforme ele vai modulando esses tônus para os dois lados ficarem iguais. Porque a nossa intenção da compensação é o quê? Que eu adapte esse sistema para que, à medida em que ocorre tanto a força endolinfática ampulípeta quanto a força ampulífuga, os sensores das ampolas dos canais semicirculares fiquem mais equilibrados entre os dois lados. E aí eu consigo diminuir o sintoma que o paciente refere, tá? Por isso que quando a gente faz o treino de RVO, ou na cadeira, ou de forma intencional de alta frequência, eu estou adaptando esse sistema para que com as fibras que eu tenho, os cílios que eu tenho íntegros dos nervos, né, vestíbulo coclear, que aí é aqueles cíliozinhos, lembram que tem o quinocílio maior e os outros cílios menores, conforme eles fazem né, os movimentos de deflação, eu consigo então treinar o meu sistema reflexo vestibulocular, tá? E aí eu consigo menos sintomas. O RVO, então, ele é avaliado, a última linha da 57, por medidas de simetria, dada a sua relação direta com o equilíbrio de ganho, expressas em relação ao movimento ocular, rotação da cabeça, e de direção dos movimentos oculares em relação aos movimentos de cabeça e de olhos, por causa do movimento da endolinfa, tá? Segundo a lei de Edval. Tá? Inconsistências nessas medidas modificam o ganho, que é melhor quantificado pelo VRIT, tá? Que daí a gente não consegue quantificar o ganho pelo HIT clínico. A gente faz isso de forma raiz, né? Então, a gente, no movimento, então, do HIT clínico, a gente identifica uma saída brusca desse olho, mas no VRIT, que é o Video Head Impulse Test, isso é possível de ser quantificado. Do ganho, então, expressas pela relação movimento ocular, a rotação da cabeça, e de direção dos movimentos oculares em relação aos movimentos da cabeça e dos olhos. Inconsistências nessa medida modificam o ganho, a fase, a direção e o equilíbrio de uma pessoa, sendo as anormalidades evidenciadas com segurança a partir dos movimentos de cabeça que ultrapassem movimentos habituais de frequência, velocidade ou aceleração, a que somos submetidos no dia a dia. Então, aqui a gente vai ter também sintomas relacionados a ao movimento da cabeça com maior amplitude, muitas vezes, que o movimento dos olhos. E essa inconsistência dessa relação de ganho, o paciente tem o quê? O sintoma de tontura. Destaca-se que a cognição, o uso habitual de lentes corretivas, né, o óculos do paciente,
E a natureza dos estímulos são fatores que influenciam o ganho de RVO. E a gente vai identificar que, de fato, idosos com cognição alterada, eles tendem a ter aquele olhar mais parado, com menos amplitude de RVO do que o paciente mais ativo. E aí, para eu treinar isso também, porque às vezes esse nosso paciente, ele é altamente treinável. Eu posso pedir que enquanto ele vá fazendo o exercício de RVO, eu vá estimulando que ele responda 100 menos 7, menos 7, menos 7, menos 7. Fala para mim cores com a letra A, com a letra B, com a letra C, frases, né? Comida, como é que se faz para fazer um arroz, um feijão? E aí a gente vai estimulando esse paciente a usar a cognição e deixar, então, o movimento do RVO mais automático. Para testar o movimento, o sistema optocinético, é preciso trabalhar com a medida de nistagmo optocinético. Enquanto a função otolítica requer uma aceleração linear da cabeça do paciente, bem como a rotação, de acordo com a tua relação à gravidade e a contrarrotação ocular durante a inclinação sustentada da cabeça. Os danos do sistema optocinético são caracterizados por anomalias na medida do nistagmo optocinético e identificados em afecções que atingem os sistemas vestibulares central e periférico. Quem consegue dar a medida do ganho dos optocinéticos? O teste de vectoeletronistagmografia com os sensores, então, que captam na régua optocinética, ele vai captar, ele tem o programa, e aí todos os estímulos que estão indo para a esquerda, ele consegue captar a contração ocular para o optocinético. E isso dá os valores da Vecto, né? Quem está com um curso de Vecto, além do básico, acho que já foi esse ano, mas é bem bacana, é a Carla Elisa, que ela é fono em Brasília, né? Então, às vezes, para a gente entender mais isso, a gente precisa entender um pouco mais de Vecto. Confesso que eu não sou a pessoa que mais entende. Vira e mexe, eu fico pedindo arrego aí para as fonos que eu trabalho, para a doutora Alícia, porque é um outro aprofundamento que a gente precisa ir fazendo à medida do tempo aí, tá? Já as alterações otolíticas são reconhecidas por reações com a inclinação estática lateral da cabeça, uma torção ocular, um isquio e um tilt ocular. Então, quando a gente coloca movimentos de inclinação estática, né, lateral da cabeça, com rotação, torção e o isquio, aí a gente vai precisar ainda mais dessas habilidades, né, do optocinético e da perseguição ocular em diferentes campos. Então, com a progressão dos exercícios, é super necessário que a gente saia do lateral, né, vertical, e que a gente faça, então, os movimentos de contrarrotação e inclinações. Sim, a gente pode fazer curso, sim, né? Só tem que ver alguns fonoaudiólogos que topem, né? E a Vecto, ela tem se mostrado como um recurso que pode ser mais ainda analisado do que hoje a gente utiliza da análise dela, né? E a gente vai fazer para conhecimento, não para, né, fazer ali, até nos nossos pacientes nós podemos sim fazer, tá? Então, o nosso CREFITO, ele ampara que a gente possa fazer, não para laudar como os fonos, mas para laudar nos nossos recursos dos nossos pacientes, a gente pode sim fazer e aprender mais sobre isso, tá? Tem um curso bem bom da Patrícia Mano também, né, da otorrino, tá? É isso aí. Bom,
Dúvidas desses daqui, tem várias, né, mas a gente vai se aprofundando à medida em que a gente vai estudando juntos aqui. Capítulo então 2, 2.2, 2.3, 2.4. Agora nós vamos entrar, tá? Deixa eu ver aqui nas mensagens de vocês. Oi, Evelina Dias, bem-vinda! Venha participar sempre quando você puder, tá bom? Vai ser muito, bem-vinda. Luiz também eu vi que chegou. Isso aí. Bom, o sistema sacádico, então, eu envio, eu vou enviar assim. Você tá então, você entra lá na página da Ângela Bessa, fisioterapeuta, e pede para ela o livro. É para comprar, você compra direto com ela, tá? Escrevi aqui no chat, tá? E esse que é o livro, ó. Então, Vertigens e Distúrbios do Equilíbrio. Bom, o sistema sacádico, então, é o seguinte, ó. As sacadas, movimentos oculares rápidos que ocorrem no movimento de mudança de fixação de um alvo visual, incluem as refixações voluntárias. Então, pensa a gente assistindo um jogo de tênis de mesa. Pá, 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 pá. Olha para lá, olha para cá, olha para um lado, vê, tá. Então a gente assiste, assim, tênis, tênis de mesa e principalmente, né, que daí é mais próximo. Você utiliza voluntariamente a capacidade do teu olho pular de um alvo para o outro, tá? Isso é a sacada. E as fases rápidas de nistagmo optocinético e vestibular. Então, nós não percebemos, mas nós vamos utilizar tanto a intenção, mas naturalmente que a gente fica utilizando o reflexo optocinético e o sistema vestibular que faz a fixação dessa imagem na retina, porque o RVO é capaz disso. Sem querer, nós temos os movimentos da cabeça e é importante que o RVO esteja bem, adequado, o estímulo do nosso sistema vestibular, para poder, então, ter a imagem fixando na retina adequadamente, senão o paciente fala o quê? Que a imagem fica borrada, ela não fica com o contorno muito nítido, porque eu não tendo uma estabilidade do RVO, micromovimentos que o nosso corpo fica fazendo, mesmo a gente a olho nu pensando que a gente está parado, ele faz com que o indivíduo, eh, tenha sintomas em relação a isso, porque o nosso sistema quer uma imagem totalmente nítida, tá? Bom, esses movimentos são caracterizados pela relação existente entre latência, que varia de 50 a 250 milissegundos, e amplitude, que vai de 1 a 30 graus, tá? Então, uma mínima amplitude pode acontecer e eu posso fazer tanto um cancelamento do RVO para o olho ir junto com o movimento da cabeça, que é o RVO cancelado, quanto eu posso fazer só o movimento sacádico e a minha cabeça ficar parada. Tá, 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 tá. Olho aqui, olho lá, olho aqui, olho lá. Isso que embasou os primeiros exercícios de Cawthorne e Cooksey, que parado eu ia fazer. Só que aqui eu estimulo muito o quê? A recuperação e o movimento sacádico visual, tá? E quando por isso que daí a Susan Whitney vem com tudo dizendo: "Não adianta, para estimular o vestíbulo, você precisa fazer o movimento da cabeça contralateral também". E aí, eu tenho que fixar a imagem e mover a cabeça em altas frequências ainda, para estar estimulando o vestíbulo, que é o que eu quero.
Porque se eu ficar só no sacádico, eu vou estar usando muito do sistema o quê? Visual, certo? Tá todo mundo junto comigo? Então, só movimento dos olhos, eu estou fazendo um treinamento visual. Quando eu movimento, que eu quero RVO, eu aumento a frequência, porque senão também eu vou estar fazendo um movimento de perseguição. Eu vou estar usando muito da minha musculatura dos olhos para eu fazer a fixação ocular. E se eu fizer muito devagar, eu não estou ativando o disparo do sistema vestibular para o núcleo vestibular no tronco encefálico, certo? Bom, a gente vai ter muito conteúdo disso. Deixa eu só vir aqui. Muito conteúdo disso ao longo desses estudos todos, tá? Então, a gente tem que saber a amplitude, tá? E a latência, né? Que é a velocidade de latência desse movimento, que vai variar de 50 a 250 e, e vai também variar entre 1 e 30 graus. A velocidade das grandes sacadas pode ultrapassar 500 graus por segundo, enquanto sua duração geralmente é inferior a 100 milissegundos. Portanto, o tempo de reação visual é, portanto, menor, portanto, que o tempo de reação visual, seja em circuitos abertos ou em controles balísticos, né? Então, isso tudo são muitas pesquisas feitas em laboratórios aí, para a gente ter essas pesquisas que embasam a nossa prática clínica. O sistema sacádico tem a habilidade de quê? Absorver e utilizar uma informação até o início de uma sacada iminente, modificando sua amplitude e direção. Destaca-se nesse caso os movimentos oculares sacádicos e o pulse step, dupla formada pelo comando de velocidade do olho, que lhe permite passar acima da viscosidade dos movimentos, e o comando da posição do olho, responsável por sua estabilização, apesar e contra a elasticidade orbital, que é o STEP. Aqui a gente precisa pedir ajuda da Tainara, com todas as habilidades dela, da fisioterapia ocular, né, que me faltam. Então, esses cursos de oculomotricidade, inclusive, que eu trago, eu fico lá, vidrada, aprendendo para poder aprender mais dessa viscosidade, porque a gente tem uma viscosidade ao redor dos olhos, tá? E a gente tem essas relações que ele vai colocar com esse nome de pulse step. Então, o movimento, ele precisa ser rápido e na angulação correta, a ponto de que estimule que esse movimento ocular vença de forma reflexa essa viscosidade, ó. Destaca-se, então, os movimentos oculares sacádicos, até aí ok, e o pulse step, dupla formada pelo comando da velocidade do olho, passando acima da viscosidade dos movimentos oculares, que é o pulse. E o comando da posição do olho, responsável por sua estabilidade, por sua estabilização, apesar e contra a elasticidade orbital, que é o step. Então, tem a velocidade e tem também a elasticidade que é dada por esses ligamentos que sustentam o olho na cavidade orbitária. Já os neurônios bursts, onipresentes em sistemas nervosos com suas rajadas de disparo, são excitadores do quê? Da formação reticular pontina, pontífica e mesencefálica, responsáveis pelos comandos pré-motores para os componentes das sacadas horizontal e vertical, respectivamente. Aqui tem a justificativa
do porquê que esse olho vai embora quando tem uma lesão central, ou seja, se diminui o comando central sobre os reflexos que precisam de uma coordenação periférica, né, e uma coordenação de cerebelo, o que que acontece? Esse olho faz um movimento de abdução, por exemplo, e fica às vezes perdido aqui na órbita. E aí a gente percebe, né, essa alteração do movimento dos olhos, não mais em sincronia, mas sim um movimento mais lateralizado, né, que ele chama aqui de, depois a gente vai ver bem do, eh, desses deslocamentos do olho em abdução, o que são os movimentos de tilt desses olhos, né. Então ele até, coloca aqui antes, ó, deixa eu ver. É, os neurônios inibidores burst, localizados na medula rostral, vão ser os responsáveis pelas sacadas horizontais e asseguram as intervenções recíprocas, suprimindo as atividades dos motoneurônios agonistas. Então, eu preciso ter um controle central para a estabilização desses olhos, um do ladinho do outro, né, em concordância um com o outro, para que os reflexos, eh, vestíbulo ocular, por exemplo, aconteçam adequadamente. Quando eu não tenho a inibição desses neurônios, né, burst, o que que acontece? A gente perde a sincronicidade entre os 2 olhos, da estabilização dos olhos. E é por isso que quando eu vou fazer o cover test, eu vou ter uma lentidão do alinhamento dos olhos. E aí que está a importância do RINTS, que é, né, a avaliação do Red Impulse Test, do nistagmo e do cover test, tá? Nesses pacientes em fase aguda, porque uma boa aplicação do RINTS já dá indícios de quais áreas centrais de tronco encefálico ou cerebelo inibitórias podem estar afetadas, indicando que esse paciente possa estar tendo um AVC ao invés de uma condição aguda periférica, tá? Ou uma agudização, por exemplo, de uma fase de crescimento de tumor de tronco encefálico, de tumor de cerebelo. Então vamos de novo, ó. Os neurônios inibidores burst, localizados na medula rostral, ligados às sacadas horizontais, asseguram, tá, as intervenções recíprocas, suprimindo as atividades dos antagonistas, desculpa. Eles são tonicamente inibidos pelos neurônios omnipause, exceto quando a sacada é requisitada. Então, o movimento sacádico voluntário acontece quando eu desejo fazer essa mudança de olhar. Agora, quando ela acontece porque eu estou sem uma inibição do meu tronco encefálico, eu vou encontrar uma condição central, porque o meu tronco encefálico tem o papel de inibir essa esses movimentos oculares, e quando eu quero que ele faça, eu entro com um comando voluntário, aí o meu sistema nervoso para de inibir. E aí eu consigo fazer, então, o movimento dos olhos acompanhando um objeto que salta na minha frente, por exemplo. A duração das descargas das células burst submete-se a um controle por feedback interno, que segue um caminho neural e explica por que a visão é muito lenta para guiar a sacada até o alvo.
Então, uma das formas de treinar isso vai ser colocando, por exemplo, aquele sensor acima da cabeça e fazendo o movimento para primeiro eu posso levar o olho e depois levo o sensor, levo o olho e levo o sensor, para que haja um treinamento desse movimento sacádico no caso de uma lesão, né, que eu queira reparar isso, porque eu quero melhorar o movimento sacádico desse paciente para fixação da imagem na retina. Porque às vezes eu não tenho capacidade de fazer adaptação vestibular, então eu tenho que aumentar a capacidade sacádica para ajudar esse paciente a não sentir tanta tontura e para ter as tuas funções de estabilidade corporal. Os hemisférios cerebrais podem desencadear as sacadas por meio de vias paralelas descendentes, em direção ao colículo superior e à formação reticular cerebral. As sacadas voluntárias que ocorrem no contexto da condução do aprendizado ou da memória dependem do mundo ao redor do campo visual frontal, que se projeta direta ou indiretamente via gânglio de base, sobre o colículo superior responsável pelo seu comando. Os integradores neurais são responsáveis pelos movimentos sacádicos horizontais, realizados pelo núcleo prepósito do hipoglosso, enquanto os movimentos sacádicos verticais são de responsabilidade do núcleo intersticial de Carral, sobre controle do cerebelo. Ou seja, nós temos uma interconectividade muito direta entre núcleos do tronco encefálico, tá? Núcleo prepósito do hipoglosso e núcleo intersticial de Carral, para que os movimentos do sistema sacádico aconteça. Quando eu tenho uma lesão central, é esse sistema sacádico que vai me dar indícios de que algo não está certo no controle central. E aí sim justifica uma eh, ressonância magnética, alguma coisa que vai encontrar, e a gente vai ajudar esse neuro a fazer o diagnóstico diferencial desse paciente, que às vezes vem para nós como um paciente com hipofunção vestibular, para a gente treinar aí a compensação, a adaptação, tá? E aí a gente vai ver que não, que o buraco é mais embaixo. Os distúrbios sacádicos são classificados em função da impulsão sacádica, da sua amplitude ou iniciação parada, podendo responder por disfunções de células específicas da formação reticular do tronco cerebral, ocasionando diferentes tipos de anomalia. O cerebelo calibra a amplitude das sacadas pelo vermes dorsal e pelo núcleo fastigial. Assim que tem início o jogo de lançar e bloquear uma capacidade máxima da estratégia visomotora. Uma tática que mostra sua influência sobre a dinâmica e a inibição, a latência das sacadas, que podem apresentar anomalias relativas à velocidade, precisão e iniciação, além das sacadas que terminam prematuramente, bem como as intrusões sacádicas e as oscilações sacádicas. Então, tudo isso é pré-requisito básico para a gente poder fazer a interpretação de captações, por exemplo, dos movimentos num VRIT, então, dá para analisar não só a presença de ganho ou não, mas a capacidade da estratégia visomotora desses olhos do paciente na hora de uma
Dani, tá sem som. Aí. Então, ou não? Hum, Sim, Agora sim. Desligado de novo o seu som, Dani. Aí, pessoal, estão me escutando? Então, né? sim. Agora sim. Tá. E aí, aqui nessa parte das estratégias dos distúrbios sacádicos, a gente precisa baixar a cabeça e estudar essa parte toda de controle do cerebelo e dessas condições visomotoras, né? Que aqui vão falando da importância, então, do núcleo intersticial de Cajal, do núcleo prepósito do hipoglosso, do cerebelo, tanto da parte do flóculo nódulo cerebelar, da formação reticular do tronco cerebral, do vermes dorsal, do cerebelo e do núcleo fastigial, porque eles que vão dar esse comando de inibição e de precisão para os movimentos do sistema sacádico acontecerem. Então, não é só algo que tem uma inervação como um arco reflexo. A gente tem essas células neuronais inibitórias que vão fazer a modulação, por isso que a gente tem a harmonia do movimento. E é tão interessante quando a gente avalia um paciente que a gente vê que um olho corre atrás do outro. Vocês já perceberam? Se você às vezes vai fazer um teste sacádico, você vê que um olho às vezes está incoordenado em relação ao outro. E isso pode te dar indício de ser alguma coisa dessas microangiopatias que estão vindo bem mais agora, que geram a tontura, dessa degeneração cerebelar não correlacionada com um paciente, por exemplo, com uma doença hereditária, que ele vai ficar com uma disfunção ali, uma distrofia muscular, vamos dizer, cerebelar, mas do próprio envelhecimento, que antes nos exames estavam assim, a atrofia cerebral e cerebelar compatível com a idade. A gente consegue ver isso mais recentemente nesses movimentos que dependem tanto de tronco encefálico quanto de cerebelo. E aí agora a gente consegue entender por que que esse paciente vem às vezes só com sintoma de tontura, tá? E aí a gente, caso a caso, nós vamos pegar e vamos ver. A alteração é mais nos movimentos verticais? É mais nos movimentos horizontais? Então a gente pode nos ajudar mais a um diagnóstico topográfico, tá? Não é o meu forte vamos dizer assim, não é o que eu mais sei para explicar para vocês sem estar estudando junto. Por isso também esse grupo de estudos é uma troca em que a gente estuda junto. Então essa parte aqui para mim é bem complexa
E cada vez mais a gente vai aprendendo aqui nesse movimento circular que a gente faz nas segundas-feiras de manhã. Por isso que eu estou indo bem devagarzinho também para aprender junto com vocês. E espero que eu consiga ir ajustando aqui, mas eu também quero mais a participação de vocês, se vocês puderem, para que a gente estude juntos, tá? Alguma consideração? Obrigada, Dani, pela oportunidade de estar participando, tá? E já acabei de pedir o livro também. Daí daqui uns dias já chega, Ah, já consigo acompanhar junto com vocês. que bom, Ellen. Vai ser muito bom ter você, viu, querida? Que bom também. Obrigada, agradeço. Então tá, Keila, Foi tudo ótimo, certo aí com esse Dani. cabelo maravilhoso que você tá com essa escova linda? É que ontem foi aniversário do meu coral na igreja, né? Aí a gente dá uma arrumadinha e ficou para hoje. Ah, tá muito linda, viu? É. Foi Um ótimo, beijo, Dani. gente. Foi ótimo. Boa semana Obrigada. aí para nós. Igualmente. Tchau, Tchau. queridos. Tchau.